Muitos pais têm deixado para a escola a tarefa de ajudar os filhos a escolher uma profissão, é a orientação vocacional. E a psicanalista Débora Bulbarelli Valentini estudou os resultados dessas orientações numa pesquisa na Faculdade de Educação da USP e vai conversar conosco sobre os resultados que ela obteve. Débora, conta pra gente, por que você resolveu estudar a orientação vocacional? Você é psicanalista e trabalha com educação, é isso? Então, a psicanálise não é só clínica, né? Então, embora eu exerça um trabalho clínico, eu também tenho um trabalho mais específico nas escolas, um trabalho de mais de 20 anos. Tá. E a questão da orientação vocacional apareceu mais ou menos em 97, quando eu fui contratada por uma escola particular de São Paulo, uma escola de classe média alta, né? E me chamou a atenção o fato deles contratarem um psicólogo, uma psicanalista, para desenvolver um trabalho de orientação vocacional. Quer dizer, já havia um pedido da escola, né, há anos atrás, para desenvolver um trabalho de orientação vocacional. E eu participei desse trabalho durante 9 anos, né? Esse trabalho foi sendo ampliado e modificado. E quando eu saí dessa escola, eu fiquei com algumas questões, né? Foi por isso que eu resolvi fazer a minha dissertação de mestrado. Eu queria tentar responder algumas dessas questões. Então, quais são? O que te incomodou nesse trabalho? Quer dizer, faz 15 anos, você trabalhou lá durante quanto tempo você falou? Eu fiquei lá de 97 a 2005. Bastante tempo. E depois eu fui para a Faculdade de Educação, eu fiquei 3 anos fazendo a pesquisa, fiz um levantamento bibliográfico a respeito do tema, não só com livros, mas também com as teses e dissertações produzidas na USP, né? Cruzando orientação vocacional e escolas. Por que eu estou te dizendo isso? Porque a orientação vocacional, ela não era uma atribuição escolar, ela tornou-se uma atribuição da escola. A escola encampou a orientação vocacional. A gente ouve falar da questão da orientação vocacional fora da escola, e assim como uma atividade psicológica mesmo, já há bastante tempo, não é uma coisa nova. Mas não dentro dos colégios. Exatamente, não dentro da escola. Isso. E aí você acha que isso é ruim, isso? Então, acho que não dá para a gente dizer se é ruim ou se é bom. Não dá para acho que para radicalizar. Nesse trabalho, eu precisei entrelaçar vários temas. Então, a questão da adolescência, a questão da família, a questão do histórico mesmo das escolas, a função das escolas não foi sempre a mesma. Né? Eu fiz um dos capítulos da minha dissertação, eu trato disso. Né? A função da escola na Grécia Antiga, no Humanitas Romana, na escola dos jesuítas, na escola tradicional, na escola moderna, ela foi mudando a concepção do que é escola, do que é ensinar, do que é transmitir, do que é a figura da autoridade, o papel da família dentro das escolas, isso tudo mudou muito. Então, eu precisei estudar a adolescência, a questão da família, a questão das escolas e a questão mesma da orientação, que entrava antes como educação para o trabalho, né? Sim. E hoje orientação vocacional. E dentro da orientação vocacional, a orientação vocacional não nasceu no interior das escolas, né? A orientação vocacional, ela apareceu com a Revolução Industrial, com aquele objetivo de colocar o homem certo no lugar certo, né? Então, ela atendia a uma demanda empresarial, vamos dizer assim, industrial, né? Do mundo fabril. Então, as pessoas começaram a sair de dentro das casas, né? O artesão que transmitia a profissão ao seu filho. Então, o filho de artesão era um artesão também. Isso já estava dado, não tinha uma questão. O que eu vou fazer, que profissão eu vou seguir. Isso começa a aparecer com a Revolução Industrial. Então, eu estou correndo um pouco com o tempo, não é? Ela sai depois dessa questão do homem certo ao lugar certo, que a gente está num cenário, né? Num panorama fabril, e começa a migrar para dentro das escolas. Só que essa migração é acompanhada, é importante que a gente vá montando um cenário, não dá para ver a coisa isoladamente, exato, né? Então, esse cenário vai sendo, nesse cenário a gente também vai compondo a questão das famílias. Então, a Revolução Industrial não tirou só o homem de dentro de casa, com o tempo tirou também as mulheres. Então, você tem famílias com um tempo de contato que vai sendo diminuído e com isso você vai outorgando, na verdade, passando para a escola responsabilidades que outrora eram da família. Então, você percebe que são vários elementos que vão...
Junto com isso, você também tem uma questão da adolescência. A adolescência hoje é completamente diferente do que era um adolescente na Idade Média. Nem tinha esse nome, né? Hoje quem fala jovem já diz um pouco que já tem um pouquinho mais de idade, não é? Porque o jovem e o adolescente guardam poucas similaridades, semelhanças, né? Sim. E a gente tem o que é chamado hoje de crise adolescente também, né? E nessa crise adolescente, eu percebo que cada vez mais os meninos e meninas se sentem muito pressionados a escolher uma profissão, com certeza, de uma forma inequívoca e que, de preferência, ele não volte atrás. Tá, isso não ocorre. Então, isso pode ou não ocorrer, né? O que eu insisto com a minha pesquisa é assim, a orientação pode ser feita na escola? Sim, pode, mas a gente precisa tomar cuidado com o espectro de abrangência a qual esse projeto se destina. Por quê? Porque tem um tanto que a escola pode oferecer, que é a informação. Então, os cursos universitários que existem, a inserção no mercado de trabalho, convocar ou convidar profissionais, ex-alunos muitas vezes, para contar um pouco como tem sido a sua vida profissional. Isso eu acho que é muito, muito importante que a escola possa oferecer como uma coisa optativa, tá? Mas deixar a escolha na mão do jovem. Sempre. Por quê? Porque a escolha de uma profissão, como qualquer outra escolha, queria fazer um parênteses, né? A escolha de uma profissão, ela não é a primeira escolha que o jovem faz. E quando você traz um carimbo de que é a primeira escolha que você faz e a mais importante é para a vida toda, isso em si já cria um estresse. Né? Já cria nossa, eu não posso errar, eu tenho que saber o que eu vou fazer para o resto da vida. Quando, na verdade, não é isso. Nem os casamentos duram para sempre, né? Que é uma escolha importante. Por que a orientação, por que a escolha de uma profissão tem que ser inequívoca? Mas tem esse peso mesmo? Tem. Na escola tem para o jovem? Tem. Então, fechando parênteses, não é a primeira escolha, né? O jovem já fez muitas escolhas outras, e como qualquer escolha, ela é determinada também por aspectos inconscientes, ela é recortada por aspectos inconscientes. Então, na escola, você não tem como responder a isso. Você pode ajudá-lo com informações, mas é muito importante que ele possa se voltar para dentro da casa dele e saber o que foi transmitido de uma geração a outra. Às vezes até a geração do avô acaba influenciando. Então, eu escuto assim, por exemplo, dos meninos. Na minha família não tem nenhum médico, eu serei o primeiro. Isso tem uma marcação. Ou, na minha família não tem nenhum músico. Como é que eu faço para prestar música? Então, você percebe que não é do âmbito da informação. Ele está falando de alguma coisa que está atravessando gerações. O meu avô foi advogado, meu pai não quis seguir a carreira, mas eu quero seguir, eu quero ser como meu avô. Mas essa coisa da família está sempre comum, é recorrente? O quê? Essa coisa de ele achar, porque o meu avô, meu tio, não tem ninguém na família, isso é recorrente? Sempre será recortado pelo que é transmitido na família, sempre, sim. Sim. Ou como uma referência a ser seguida ou uma referência a ser evitada. Mas a referência é sempre o que eu tenho de família, né? Sempre. Então, veja, a gente está falando de uma parcela específica da população. Eu não estou falando, por exemplo, do que acontece em escolas públicas. Tá. Porque muitas vezes eu quero, numa escola pública, ser médico, mas eu não tenho como bancar um curso de medicina. Então, eu estou falando de projetos que encontram espaços na escola particular. Eu ainda não sei se eles vão ser absorvidos também pela escola pública, não sei. Entendi. Mas na escola particular, isso está ganhando cada vez... Na escola pública, algumas escolhas são feitas assim, não dá para mim isso aí. Sim. Tem cursos que eu não consigo, não escolhas consigo que bancar. Eu não posso fazer, né? Que eu não tenho como bancar. Dados, Sim. Então, tem uma questão econômica, cultural, social. É por isso que eu estou dizendo que são vários temas entrelaçados e no tempo de hoje. Né? Eu não estou falando da orientação vocacional de 40 anos atrás. Eu estou falando de um tempo de hoje. 40 anos atrás tinha outro caráter, né? Você fazia testes com as pessoas para ver o que ela melhor se desempenhava, se era na área de comunicação. Isso chegou... Era uma tentativa de cruzar as suas aptidões ou as suas habilidades, né, com as características ou as exigências de uma determinada profissão. Então, era uma tentativa de cruzar. Esses testes tinham muito... Hoje, os testes são um pouco diferentes, né? São testes mais abrangentes, mais psicodinâmicos. São testes vocacionais, é isso? Existem muitos testes vocacionais, né? Mas eu friso muito isso. O teste vocacional, ele tem uma determinada abrangência.
E eu acho que a escola deveria até abrir mão desses testes, né? A escola poderia ficar com um aspecto informativo. Sei. Porque eu tenho uma preocupação que é a seguinte, isso não só em relação à orientação vocacional. Tem uma série de coisas que eram atribuições do pai e da mãe. O fato dos pais trabalharem ambos fora de casa e muito cedo as crianças irem para creches ou para educação infantil... E fica lá o dia inteiro. Enfim. Isso não quer dizer que os pais estão eximidos, que os pais estão... Olha, agora a escola assumiu isso que era de vocês e está tudo ok. Não. A escola, sim, vai absorver mais coisa, mas isso não quer dizer que os pais não tenham mais nada a ver com isso. Então, muitas vezes no meu trabalho eu encontrava pais que me diziam assim, mas a gente já paga uma escola cara, ainda a gente tem que participar dessas coisas, né? Isso é uma atribuição de vocês. Uma outra coisa que acho que é importante a gente conversar é que hoje a gente tem um discurso que é um discurso do especialista. Sim. E o pai se sente diminuído frente a esse discurso. Então, eu tenho um especialista na orientação vocacional, eu tenho um especialista em educação sexual, eu tenho vários especialistas e o saber dos pais passa a ser até, eu diria, menosprezado. E os pais acabam, até pelo contato que é menor, achando mesmo que alguém sabe mais do que eles. Há um tempo, a gente continua tendo pai de carne e osso, não é que não tem a figura do pai ou da mãe. Mas quando eu hesito em transmitir alguma coisa achando que o especialista pode saber mais do que eu, o jovem saca isso. E pode usar isso de várias maneiras, né? Exatamente, de algumas maneiras cruéis. Mas então você acha que a educação, a orientação vocacional deve ser uma coisa assim, informativa? Sim, sim. Essa é a conclusão. Você chegou a essa conclusão com o seu trabalho? Entre outras. Né? Entre outras. Eu acho que... Essa é a mais importante. Eu acho que, não sei se é a mais importante, mas talvez a que se destaque, né? Porque muito se pergunta a respeito disso. Então, o que deve fazer a escola, né? Qual é o papel da escola? Puxa, essa é uma pergunta que dá muitas teses, sim, né? Mas nesse caso, no o papel da escola é informativo. Da orientação vocacional. O papel da escola, eu acho, né, que tem que ter um caráter informativo. Porque, veja, quando eu apresento para os pais, olha, essa escola, ela oferece um trabalho de orientação vocacional e que, outra coisa, ele tem começado cada vez antes. Então, antes era um projeto muito destinado ao terceiro ano do ensino médio. Ele migrou para o segundo, ele desceu para o primeiro e hoje, no ensino fundamental, já se fala em vestibular e já se fala em escolha profissional. Sei. Então, quer dizer, cada vez antes, a gente escuta, brincamos entre colegas, né? Com 5 anos de idade, olha, o mundo está muito competitivo, então a criança não pode só aprender a falar inglês, ela tem que aprender a falar inglês e espanhol. Quer dizer, o que nós vamos tornar a escola o quê? A função essencial da escola é construir e transmitir alguns conhecimentos, não é abarcar todo e qualquer pedido. Está fazendo uma coisa meio acadêmica, né? Está cabendo tudo. Está cabendo tudo. Então, dentro da escola, quanto mais tempo o menino passa lá dentro... De educação financeira, tudo, 2 línguas. Tudo. Então, eu tenho vários idiomas, eu tenho educação sexual, eu tenho educação para o trânsito, eu tenho aula de cidadania, eu tenho aula de matemática, português, né? Então, quer dizer, a escola está sendo alargada, eu acho que num limite que já... Aí atrapalha um pouco, inclusive, sem dúvida, a escolha do cara, né? Sem dúvida. Agora, esse é um fenômeno, quer dizer, o fato de ter orientação vocacional, você falou, é um fenômeno da escola relativamente. E da escola particular, da escola privada. Sim. Na escola pública não há nada que se assemelhe a isso. Olha, eu não posso te dizer porque eu não pesquisei. Tá. Né? Eu cruzei, além do histórico, eu fiz um levantamento sobre o histórico da orientação vocacional dentro das escolas particulares. Né? E a literatura aponta para isso, é difícil ter algum trabalho em escola pública. E, além disso, eu levantei as teses e dissertações da Faculdade de Educação, cruzando sempre orientação vocacional e escola. E não aparece escola pública nesse levantamento. Aliás, são pouquíssimas as teses e dissertações que cruzam esses dois elementos. Educação vocacional e escola pública. E escola. Tá certo. Escola particular também. Escola, sim. Tem pouca tese? Sim. Interessante. Muito bem, Débora. Ficou aí seu recado, então. Muito obrigado, hein? Por nada. Ter vindo aqui na Univesp TV.